Então, só para avisar, eu deixei no Moodle um link do material de apoio, porque é essa apresentação. Como o Moodle ele não comporta um arquivo muito grande, eu coloquei esse arquivo em outro servidor, no ForShare, e eu deixei o link dele lá no Moodle. Aí vocês vão ter que baixar o arquivo e descompactar. Aí vocês podem usar um WinRAR, um WinZip, o que vocês quiserem. Beleza? Aí eu vou ver se eu consigo gerar um PDF desse arquivo também para vocês, para facilitar. Aí o PDF eu deixo lá no Moodle, se não for muito grande também. Então, fazendo um pequeno repeteco da aula passada, nós paramos nessa parte de mudança de estado, né? De pronto para execução, execução para pronto, de execução para estado de espera. Vai. Então, aqui eu falei para vocês que era execução, é quando o processo está sendo executado pelo processador, num grosso modo de falar. Estado de pronto é quando ele está aguardando para ser executado, né? Já está tudo pronto, então é só o processador acessar esse processo e executar. E o estado de espera, quando ele está aguardando algum processo externo para que ele continue sua execução. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o pronto execução, etapa em que o processo aguarda por uma oportunidade de ser executado, sendo controlado pelo sistema operacional através de seus critérios e algoritmos para a escolha da ordem que os processos serão executados. Então, para que um processo seja executado, assim que ele é criado, ele vai passar para o estado de pronto, para depois para o estado de execução. Execução espera. Ele passa por essa etapa devido a eventos gerados pelo próprio processo, como, por exemplo, uma operação de entrada e saída, ou devido a eventos externos também, né? Ou quando o SO suspende por um período de tempo a execução de um processo. Ele vai à execução, espera. Para que ele volte a executar novamente, né? Ele vai ter que ir para onde? Espera, pronto. Então, quando a operação solicitada é atendida ou o recurso esperado é concedido, o processo no estado de espera sempre terá de passar pelo estado de pronto antes de poder ser novamente selecionado para execução. Então, esse que é o ciclo de vida, vamos falar do nosso processo. Beleza? Então, bora para outra. Um processo em estado de pronto ou espera pode não se encontrar na memória principal. Por quê? Ou pode ocorrer espaço suficiente para todos os processos ficarem na memória principal, logo parte do contexto do processo é levado para uma memória secundária. Essa técnica é conhecida como swapping, que vem da palavra swap, que quando o processo é retirado da memória principal, é chamado de swap out. E quando é trazido de volta à memória principal, é chamado de swap in. Neste caso, os processos podem estar residente ou não na memória principal, out-swapped, tá? Então, ele vai ter essa imagem. Então, o que vai acontecer? Nessa parte aqui é chamada de memória alta, ou memória residente, ou memória principal. Aqui os processos estão em execução. Aí vamos supor que esse processo ele vai demorar muito para ser executado. Então ele vai para uma memória não residente, no caso uma memória secundária ou swapping. Esse swap ele pega parte do HD com uma memória principal, tá? Aí o que acontece? Quando o processo vai ser executado, ele passa de estado de espera para estado de pronto dessa memória secundária, aí passa no estado de pronto
para a memória principal e aí ele começa a sua execução. Isso aqui, não sei se vocês já viram, quando vai instalar o Linux ou vai instalar o Windows, ele separa o HD em partes, né? Ou, geralmente, no Windows 7, por exemplo, existia um arquivo chamado pagefile.sys. Vamos ver se consigo mostrar aqui para vocês. Configuração avançada do sistema, é isso que eu quero. Inicialização e recuperação, variáveis, relativa, local, não. Onde que era, caramba? Proteção. Não estou lembrando onde que ficava essa opção. Mas era por aqui nessa parte, onde você configurava a memória, arquivo de paginação, tá? Então, geralmente era 3 GB, 2 GB, 4 GB. Esse arquivo, ele era configurado para quê? Caso o computador não aguentasse, não tivesse espaço suficiente na memória principal, ou memória RAM, ele usava a parte do HD como uma memória principal, certo? Então é isso que ele faz. Ele utiliza o HD como memória principal. Antigamente, acho que a partir do Windows XP, tinha-se a possibilidade, quando você espetava um pendrive, de você utilizar o pendrive como uma memória principal também. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Vamos abrir o Windows Explorer. Vamos espetar um pendrive. Propriedade, eu acho que é aqui. Abrir, BitLocker. Vamos ver se é esse aqui. Ferramenta, hardware, compartilhamento, personalizado. Aqui, Red Boost. Acelera o sistema utilizando o espaço disponível nesse dispositivo. O Red Boost não está habilitado porque o disco do sistema é rápido bastante. E o Red Boost provavelmente não trará outros benefícios. Ou seja, ele utilizaria o pendrive como se fosse um, um SSD, né? E aí o que, que ele faz? Quando você começa a executar, ele pega esse SSD e junta com o HD, fazendo com que a máquina ficasse muito rápido, cara. Se não me engano, foi a partir do Windows XP que ele fez isso. Então, na época, você pegava um pendrive de 258 MB, 128 MB, que era lançado na época, e você conectava na máquina e fazia essa mudança. E aí, tua máquina ficava muito rápida, tá? Então, hoje em dia, igual eu tenho um SSD aqui, cadê? Aqui, de meio tera. Então, devido a esse SSD, ele já desabilita o Red Boost. Beleza? E como é que eu acesso o Red Boost? Eu pego aqui na minha unidade do pendrive, propriedades, e venho em Red Boost. E aqui eu posso habilitar ou desabilitar ele. Depois vocês façam um teste aí. Quem tiver só HD no computador, pega um pendrive, pluga na máquina, habilita o Red Boost e vê a diferença aí. Depois vocês comentem aí para mim como é que ficou. Beleza? Bora lá então. Ah, não acredito que eu fiz isso. Eu amo quando eu faço isso, cara. É incrível. Você clica no lugar errado, aí seleção e eliminação de processos. Bora lá. Processos são criados e eliminados por motivos diversos. A criação deles se dá no momento em que o SO adiciona um novo PCB, Process Control Block, à sua estrutura e aloca um espaço de endereçamento na memória para uso. A partir do PCB, o SO já reconhece a criação de um processo
podendo gerenciá-lo e associá-lo, ou não gerenciá-lo e associá-lo, ou não a programas ao seu contexto para serem executados. No caso da eliminação de um processo, todos os recursos associados ao seu processo são desligados, desabilitados, e o PCB eliminado pelo SO. Então, o que acontece? Quando o processo ele é criado, esse PCB ele é criado, tá? E o PCB sendo criado, ele já vai, como falam, delimitar tudo que esse processo precisa para executar, como espaço em HD, memória a ser utilizada, quantidade de arquivos a serem abertos. Então ele começa a pegar todos os pré-requisitos desse processo para que ele possa ser executado e já vai reservando. Então isso aqui é um PCB. E quando o processo ele é finalizado, o PCB ele não é eliminado de imediato. Isso a gente vai ver mais para frente. Por quê? O SO utiliza esse PCB para pegar algumas características ou algumas informações do processo que acabou de finalizar. Beleza? Então, bora lá. Aqui vê que eu fiz cagada de novo. Eu amo isso mesmo. Vamos lá. Então, essa, primeiramente, são 5 estados de vida de um processo. Então, o processo ele vai criar. Quando cria o processo, o PCB desse processo é criado. Quando esse processo é criado, ele não é inicializado imediatamente. Então, ele pode ficar em estado de stand-by, vamos falar assim. Aí esse processo passa para o estado de pronto, ele passa a ser executado, tá? Aí esse processo, ele pode passar de estado de execução para pronto novamente, né? Aí esse processo, o que ele faz? Ele está executando, ele pode estar em modo de espera. Toda vez que esse processo entra no modo de espera para ser executado, ele tem novamente que passar para o estado de pronto novamente, para que esse processo possa ser executado. Então, esse processo ele pode ser finalizado posteriormente. Então, os 5 estágios de um processo é ou são, né? Os 5 estágios de um processo são o estado de criação, estado de pronto, estado de execução, estado de espera, estado de término ou finalização. Vamos ver o que fala cada um deles. Quando o sistema operacional já criou um novo PCB, igual eu falei para vocês, porém ainda não pode colocá-lo na lista de processos de estado de pronto. Alguns SOs limitam o número de processos ativos em função dos recursos disponíveis. Então, por isso que o próprio processo, quando ele é criado, ele não vai para estado de pronto de imediato. Alguns sistemas, eles são limitados ao número X de processos inicializados, né? Então, se não me engano, o Windows Start Edition, o que acontecia? Eu poderia abrir apenas 3 telas no meu sistema. Aqui eu tenho várias telas, como vocês podem ver, né? Eu tenho sistemas operacionais, deixa eu voltar aqui. Ó, tá? Maravilha. Sistemas operacionais, Windows Explorer, o Chrome, o compartilhamento, um vídeo que eu estava assistindo, o Torrent, o Prezi, Firefox, Chrome, Windows Explorer também, Chrome, a Steam, Opera Gamer aberto, que mais? Um programa chamado TubeDigger, eu tenho o Discord aberto, tem outro tela do Opera Gamer, tem mais uma tela do Firefox e tem Microsoft Store aberto. No Windows Start Edition, eu poderia ter apenas
3 telas abertas, tá? Então, ele me limita, vamos falar assim, a 3 telas. Vamos chamar de cada tela como se fosse um processo. Então, eu teria 3 processos abertos. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que esperar que um processo finalizasse para que eu pudesse executar um outro processo. Beleza? Continuando. Então, a parte da criação do processo, que é a mesma coisa. A finalização de processo. Este processo não poderá mais ter nenhum programa vinculado a ele quando ele estiver finalizado. Mas, igual comentei com vocês, o SO mantém todas as informações do controle presente na memória, né? Ou seja, ele mantém o PCB criado ainda. Para quê? Para que caso ele necessite, ele pode realizar consultas sobre a contabilização dos recursos do processo, como tempo real de execução, uso do processador, e após o uso dessas informações, o processo assim pode deixar de existir, né? Razões para o término do processo: término normal do processo, eliminação por outro processo, eliminação forçada por ausência de recurso disponível no sistema. E é o que nós terminamos na parte desses 5 processos, 5 estádios do processo. Agora, nós vamos ver a respeito dos processos CPU bound e IO bound. Essa classificação é de acordo com a utilização do processador e dispositivo de entrada e saída. Como? Um processo de CPU bound quando passa a maior parte do tempo no estado de execução, ou seja, utilizando o processador no estado de pronto ou no estado de pronto. Esse processo realiza poucas operações de leitura e gravação, utilizado em aplicações científicas que efetuam muitos cálculos. Então, o que acontece? Eu tenho um programa, por exemplo, que ele vai realizar um cálculo de alguma coisa. Ou eu tenho um programa que ele vai realizar o escaneamento dos dados atrás de um vírus. Ou eu tenho um programa que ele vai realizar um backup, tá? Então, ele vai muito mais realizar um processamento, né? Porque para realizar um backup ele vai ter que compactar todo o arquivo primeiro, que é muito maior do que os processos de leitura e gravação. E a parte do antivírus, ele vai processar as informações, ele vai fazer uma varredura, né, atrás de vírus. Já um processo IO-bound, quando a maior parte do tempo no estado de espera, pois realiza um elevado número de operações de entrada e saída. É encontrado em aplicações comerciais baseadas em leituras, processamento e gravação. Processos interativos são ótimos exemplos de processos de IO-bound ou de entrada e saída. Por exemplo, você vai no mercado, você faz uma compra quando você passa no terminal no caixa eletrônico, lá no caixa, a leitura desculpa, a, a leitura dos preços é muito mais, acontece muito mais com frequência do que o processamento da informação. Então, a leitura vai ser muito mais, vai ser realizado com maior frequência do que o processamento da informação. E aqui nós temos um pequeno gráfico. Este aqui é o CPU bound, onde nós temos a parte de processamento de informação sendo realizada com maior intensidade do que a entrada e saída de informação. E aqui o IO bound, nós temos a entrada e saída de informação sendo realizado com maior frequência do que o processamento dessa informação.
Então lembre-se disso. CPU bound é onde ele realiza com maior ênfase a parte de processamento da informação no sistema, é onde o processo fica maior tempo em estado de execução. E I/O bound é onde o processo fica maior tempo em estado de pronto, tá? Em estado de espera, pronto e espera. Porque ele está lendo alguma informação, né? Ele está lendo a informação ou ele está gravando uma informação. Entendeu? Essa que é a ideia. Bora. Processos foreground e background. No caso, eu fiz essa aula e quando eu peguei o programa, não salvei, eu perdi tudo o programa. Que legal. Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Vou ter que abrir a apostila. Opa, pera aí. Vamos lá. Processo foreground e processo background. Processo foreground, qual que é a ideia? A ideia é quando nós temos um usuário inicial e esse usuário, através de um terminal, ele dá entrada com informação. Essa informação, ela é processada, ocorre uma saída de uma resposta e essa resposta é visualizada pelo usuário final através de um terminal. Então, isso que é foreground, tá? Processo background. Vamos lembrar background como se fosse por baixo dos panos. É onde eu tenho um arquivo de entrada, ele é processado e ele sai um resultado em um arquivo de saída. Entendeu? Ele é realizado em um arquivo de saída que posteriormente pode ser impresso ou visualizado. De maneira geral, o processo foreground ele tem interação com o usuário final. O processo background ele não tem interação com o usuário final, nem com o usuário inicial, tá? Igual aqui nós temos o usuário que inicializa o processo. Aqui é um arquivo de entrada que vai inicializar o processo, certo? Por exemplo, um sistema de backup, onde eu tenho um script. Script nada mais é do que um arquivo com códigos, onde esse script ele vai fazer um backup de um arquivo numa certa hora em um certo dia da semana. A saída vai ser o arquivo de backup realizado, certo? Então vamos lá. E nós temos também o item chamado pipe. O que é o pipe? Quando a saída de um processo se torna a entrada de um outro processo. Por exemplo, aqui eu tenho um processo onde um usuário catou a lista de um concurso e digitou essa lista de um concurso, o resultado final. E aqui ele vai organizar em ordem de pontuação, do maior para o menor pontuação. Essa mesma lista ela vai entrar novamente e ele vai processar pegando os 40 primeiros dessa lista, que vão ser os que passaram para o concurso do IFMS, por exemplo. Então, eu tenho o usuário novamente,
ele pegou a lista das pessoas que fizeram a prova do instituto e mandou ordenar de acordo com a nota, da maior para a menor. Esse mesmo arquivo vai ser entrada de um outro processo. Neste processo, ele vai pegar os 40 primeiros, vai montar a turma A. Beleza, montou. Então, esse vai ser a saída. Isso é chamado de pipe. Beleza? Formas de criação de um processo. São apresentadas 3 formas principais de criação de um processo. Quais são elas? Logon interativo. O que é o logon interativo? Logon interativo é basicamente, deixa eu abrir aqui uma tela para mostrar para vocês. Logon interativo. Não quero vídeo, quero tela. Que legal, não aparece. Que legal, não aparece, cara, nunca vi isso. Quero imagens. Então, isso aqui é uma tela de login interativo, onde a pessoa entra com um usuário e uma senha. Deixa eu pegar aqui uma melhor ainda, uma mais antiga. Não. Aqui, a pessoa vai entrar com um usuário, outro usuário, usuário José, por exemplo, e isso que eu queria. Usuário e a senha. Isso aqui é um login interativo ou logon interativo. Quando você faz isso, a tela de gerenciamento de tarefas, editor de tarefas, começa a inicializar vários processos atrás do seu sistema, né? Então ele começa a inicializar vários processos por trás do seu sistema. Isso é um login interativo. Quando você finaliza o teu usuário, todos os processos ligados ao teu usuário são finalizados. Certo? Ou através dessa tela, por exemplo, do Linux, né? Onde a pessoa vai colocar o usuário e a senha, posteriormente. Linguagem de comandos. A partir do seu processo, ele pode criar novos processos por intermédio de um comando da linguagem de comandos. Nossa, profundo. O principal objetivo para que um usuário crie diversos processos é a possibilidade de execução de programas concorrentes. Por exemplo, no sistema OpenVMS, o comando spawn ele permite executar uma outra tarefa de forma concorrente. Esta é uma maneira de criar um processo a partir de outro processo existente. Isso a gente vai ver mais para frente o que é isso. Onde a ideia de processo pai e processo filho, tá? Ou o processo criado pode ser foreground ou background, dependendo do comando de criação utilizado. Via rotina do sistema operacional. Essa rotina aqui, o que ela vai fazer? Quando a gente pega e clica nesse ícone, por exemplo, do bloco de notas, cliquei no abrir, o que ele vai fazer? Por trás, ele vai executar toda essa rotina. E vai abrir o programa do Notepad.exe, tá vendo, ó? Então ele vai abrir um programa do bloco de notas. Isso é chamado de
via rotina do sistema operacional. Então, são 3 maneiras: via comando, que a gente pode abrir, via logon interativo e via rotina do sistema operacional. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma questão? Thiago, Pedro, dúvidas, perguntas? Não, tá tudo certo. Nenhuma. Maravilha. Agora a gente vai ver processos independentes, subprocessos e threads. Então, o que vai acontecer? O sistema ele busca dividir esses códigos de maneira em partes para trabalhar de forma cooperativa. Então, nós temos um grande banco de dados de produto de uma grande loja, onde os vendedores fazem consultas. Neste caso, a concorrência na aplicação proporciona um tempo de espera menor entre as consultas, melhorando o desempenho e beneficiando os usuários. O uso de processos independentes. Deixa eu ver o que ele fala aqui rapidão. Qual que é a ideia? É a maneira mais simples de implementar a concorrência no sistema multiprogramável. Porque um processo não vai ser vinculado com o seu criador. Então, ele vai ser independente do seu criador. Mesmo assim, vai exigir a alocação de um PCB, possuindo contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento próprio. Processos independentes. Cada um vai ter o seu contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. Subprocessos é a ideia de processo pai e processo filho. Onde eu tenho o processo pai, ele cria o processo B e o processo C. Se o processo C acaba morrendo, finalizando, não acontece nada com os outros processos. Se o processo A acaba sendo eliminado, o processo B e os demais abaixo dele e o processo C são finalizados, tá? Cada qual processo possui seu contexto de hardware e contexto de software e espaço de endereçamento. Só que, nesse aqui, o processo A vai compartilhar a cota com os demais processos. Entendeu? Mesmo cada um possuindo contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento independente, a cota do processo A é dividida com os demais processos. Entendeu? E conceito de thread. Qual que é a ideia? No conceito de thread, ele possui um espaço de endereçamento único, cada um vai possuir seu contexto de software e cada um vai possuir seu contexto de hardware. Só que o único vai ter espaço de endereçamento, porque todos os processos vão ser executados em um único local, por isso que é o único espaço de endereçamento. E o que acontece? Isso aqui é como se fosse uma linha de montagem. Cada um vai montando ou vai executando um processo. É como se eu tivesse um quebra-cabeça e dividisse o quebra-cabeça em 3 partes. Cada um monta uma parte do quebra-cabeça e no final ele monta o quebra-cabeça geral de uma só vez. Cada um montando as 3 partes e no final os 3 unem o que cada um fez e eu vou ter um processo único criado. Beleza? Dúvidas? Perguntas, galera? Maravilha. Processo do sistema operacional. Então, o que acontece? A seguir vai ser exemplificado alguns serviços que o próprio SEO pode implementar através de processo. Auditoria de segurança, serviço de rede, contabilização do recurso. O que é isso? Ele vai verificar o que foi utilizado, o que não foi utilizado, quantidade de HD utilizada, na verdade, espaço de HD,
quantidade de memória utilizada, gerenciamento de impressão, contabilização de erros, gerenciamento de jobs batch, ou seja, gerenciamento de processos batch, temporização, comunicação de evento, interfaces do comando shell. Então, tudo isso aqui o SO pode fazer, beleza? Sinais. Sinais. A ideia de sinais qual que é? Eu estou executando um processo, basicamente, né? O famoso ping. Então, dou o comando desse jeito, ele vai realizar o comando 4 vezes e vai finalizar. Se eu ponho "-t" na frente, ele vai pingar sem limite de tempo. E que é isso que eu estou fazendo? Ele vai pingar o servidor do UOL com um tamanho, e está mandando um pacote de 32 bits com um tempo de ida e volta desse pacote, tá? Aí o que acontece? Igual a imagem abaixo, o que ele vai fazer? Eu vou mandar uma solicitação no comando chamado Ctrl+C. Ctrl+C. Opa, Ctrl+C. O que acontece? Para a gente é como se fosse instantâneo. Mas o que o SO faz? Ele pega o conjunto de teclas que foi pressionados, ele vai gerar uma interrupção, né? No caso do Ctrl+C, ele vai gerar uma interrupção. O sistema operacional, ele vai verificar que tipo de interrupção que foi feita e vai enviar para o processador a seguinte mensagem: ó, processador, o usuário solicitou que fosse realizado essa interrupção. Então, o que faz? Então, o sistema operacional envia um sinal que vai afetar o processo. Para nós parece uma coisa instantânea, como estalar de dedos, né? Para o sistema operacional, ele realiza essas etapas até chegar na realização da interrupção ou do sinal no processo. Então, essa que é a ideia do sinal. E os sinais, eles podem ser utilizados em conjuntos com temporizadores, no intuito de sinalizar ao processo algum evento associado ao tempo, como, por exemplo, situação em que um processo deve ser avisado periodicamente para realizar uma tarefa, como monitorar uma fila de pedidos. Igual, quando você começa a imprimir várias coisas, ele vai gerar uma fila. Nessa fila, ele vai monitorando como está o andar da carruagem desta fila. Fila de impressão. Igual aqui, eu tenho uma página teste a ser impressa. Deixa eu ver se eu acho outra fila aqui para mostrar para vocês. Então, imagina que eu tivesse vários documentos a serem processados, serem impressos. Então, eu teria uma fila onde o SO estaria monitorando esta fila de tempo em tempo. Acabou o primeiro arquivo, o SO aciona o responsável para imprimir o segundo arquivo. E assim por diante. Beleza? Então, o mecanismo de sinal assemelha-se ao tratamento de interrupções e exceções que a gente viu, né? A concorrência, porém, com um propósito diferente, o sinal está para o processo, assim como as interrupções e exceções estão para os sinais. Então, vai ser dessa maneira, tá? O hardware ele pode gerar várias interrupções e o SO pode enviar vários sinais para vários processos. Tela de gerenciador de dispositivo. O que vai acontecer? Toda vez que a gente instala um dispositivo qualquer, tá? O que acontece? Dentro desse dispositivo, ele tem uma IRQ,
nesse Windows a gente não vai conseguir pegar. Qual que é a ideia? No Windows... Ah, legal, peraí. Acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. Nessa tela do Windows 8, por exemplo, 98, vamos ver se vai carregar. Tá muito ruim essa tela. Deixa eu ver se consigo achar. Aqui. O que acontece? Nós temos várias interrupções. Então, o 00 é o System Timer, ou seja, o relógio do sistema. 01 é o teclado. 02 é um controlador programável de interrupções. 03 é algum item de som. 04 é porta de comunicação. 05 é o som. 06 é o controlador de disquete. O que é isso aqui? Seria a parte de requisição da interrupção. Então, se vocês perceberem, o relógio, não importa o que aconteça, ele sempre vai estar funcionando. Porque a requisição do relógio, o IRQ dele é 00. A interrupção dele vai ser a primeira de todas. Então, toda vez que o relógio precisar funcionar, o sistema operacional vai dar um atendimento privilegiado para o relógio. Certo? E aqui nós temos a mesma coisa. Não sei se vai dar para que vocês consigam ver. Não, não vai, tá muito ruim. Aqui, porta de comunicação, a COM3, a CMOS, né? Então, cada item do computador existe uma parte de interrupção. Igual a interrupção do mouse é chamada de 12. Vamos supor que aqui, ó, Network Card. A placa de rede tá interrupção 10 e o mouse interrupção 12. Então, se eu mexo aqui, a internet está conectada. Se eu inverto, coloco aqui o mouse como 10 e a placa de rede como 12, conectei na internet. A hora que eu mexo o mouse, a internet desconecta porque eu mexi o mouse. A interrupção do mouse seria maior do que da internet. Então é isso que acontece, tá? Então, isso aqui seria a sequência de interrupções, que antigamente no Windows 95, 98, 98 segunda edição, Windows Millennium, se não me engano, Windows 2000, nós tínhamos que verificar conflito de IRQ. Quando você conectava tua placa de modem e tua placa de... e o mouse, por exemplo, ele dava conflito de IRQ. Então, você manualmente tinha que resolver esse problema. Hoje em dia já não tem mais esse problema. E o que acontecia antigamente? A gente pegava e Windows 95, 98, Millennium, Windows 2000, você instalava o teu modem e você instalava o mouse. Eles davam conflito, porque ambos utilizavam portas com 1, com 2, com 3 e com 4. Com 1 e com 2 é uma interrupção. Com 3 e com 4 era outra interrupção. Então você tinha que vir manualmente, né? E igual nessa tela aqui, ó. Nossa, ficou ruim ainda. E mudar a requisição. E mudar o IRQ, tá vendo, ó? Aqui você escolhia o tipo, o endereço, um intervalo de endereço binário, e aqui você mudava a interrupção dele tudo manualmente. Então era um pé no saco, cara, era muito ruim. E esse era o problema que a gente enfrentava. Porque antigamente você tinha o disquete do mouse, o disquete do modem, o disquete do monitor, tudo era disquete. Disquete da impressora, e você instalava um por um, e quando instalava ele gerava conflito. E como que eu via que ele gerava conflito? Através dessa tela aqui, ó. Aí você via isso aqui, ó, por exemplo. Quando você clicava nele 2 vezes,
ele dava a informação de que estava com conflito alguma coisa. Agora esse aqui ele não deixa mudar o IRQ, tá vendo? Recurso, ele não deixa você mudar o IRQ, porque ele já é travado. Antigamente ele deixava você fazer isso. Hoje em dia ele não deixa você fazer. Eu posso desinstalar, desabilitar, atualizar ou detalhes do driver. Aqui ele não mostra onde está, qual que é o IRQ. Antigamente a gente conseguia fazer isso. Hoje em dia a gente não faz mais nada. Entendeu? Agora sim, dúvidas, perguntas? E aqui no final, uma lista de exercícios para que vocês possam fazer já para estudar da prova. Beleza? Perguntas, dúvidas, alguma coisinha? Pedro, Thiago? Não. Não, tudo certo. Maravilha, então. Então a aula de hoje foi só isso. Aí a próxima aula nós vamos começar com parte de sincronização de processos.